Maravilha, pessoal. Vamos iniciar agora os estudos da nossa unidade 4, onde a gente vai adentrar especificamente nas funções, né, dentro do processo administrativo, isso de forma integrada. Beleza? Especificamente, o que a gente objetiva, né, como aprendizagem para vocês? Espera-se que, ao final dessa unidade, vocês tenham a capacidade de ter o entendimento, né, e também de descrever o processo de planejamento com a definição de objetivos e estratégias, identificar como devem ser organizados os departamentos e alocados os recursos na empresa, definir o papel da liderança na organização e integração dos processos administrativos e ainda elencar os mecanismos de controle dos planos de ação. Entender dentro desses níveis, né, aonde que entra uma ação, o que se diferencia uma ação de uma meta e a meta dos objetivos. Isso tudo está interligado aos níveis de planejamento, assim como nós vimos os níveis de administração nas unidades anteriores, certo? E aí, avançando aqui, a gente conceitua planejamento. Qual é o conceito de planejamento, né? Então, desde a década de 60, a gente associa isso à estratégia, né? Estratégia vem se estabelecendo como uma disciplina bem definida na área de administração. E isso não só apenas para as empresas, mas também para todos os tipos de organização, de qualquer ordem, pública, privada, social, tá? E aí a gente traz a visão de Peter Drucker, que é um grande cientista na área de administração, um grande autor de várias obras que são aí best-sellers para a administração. E ele instituiu, né, a estratégia por meio da administração por objetivos, que a gente abrevia aqui e coloca na sigla APO. Administrar por objetivos. Isso é fundamental. A gente tomar decisões por objetivos é um dos melhores caminhos, porque a gente dá estrutura para questões que, num primeiro momento, não estão estruturadas. A gente estratifica informações relevantes mediante um conjunto de informações que acaba trazendo uma certa confusão. Então, essa técnica de administrar por objetivos, ela traz uma contribuição fundamental para se tomar decisões, principalmente. Tá? Então, definida como um modelo de administração que considera as metas organizacionais como desempenho e desenvolvimento individual por meio do desenvolvimento de todos os níveis administrativos. Maravilha. Com base nessa visão, a gente consegue entender o planejamento como uma ferramenta para analisar o ambiente externo e interno e reafirmar a missão da organização, coletar dados e os transformar principalmente para definir os planos de ação. Então, é uma cadeia lógica de entendimento e de execução do próprio planejamento em si. Então, para que eu possa planejar bem, eu preciso conhecer os ambientes, principalmente o ambiente externo, caracterizando oportunidades, né, e ameaças, e o ambiente interno, onde eu caracterizo as minhas forças e as minhas fraquezas. Uma vez caracterizado isso, eu consigo cruzar dados através dessas características e, através desses dados, eu consigo enxergar o que está crítico, quais são os fatores críticos para que eu alcance o sucesso. Depois desses fatores críticos de sucesso evidenciados, eu posso trabalhar com a formulação de objetivos. E é através desses objetivos que são definidos metas, e através dessas metas é que se faz as ações para o alcance das mesmas. Perfeito? Nesse sentido, a gente avança aqui o entendimento e conceitua o planejamento estratégico. O nível estratégico é o nível de topo, né, onde esse plano ele é desenvolvido, ele é formulado pela alta administração, pela alta gestão. Tá? E fazer um plano estratégico consiste em definir para onde ir,
o que se deve fazer para chegar lá e quanto vai custar. São perguntas que, no primeiro momento, parecem óbvias, mas são muito difíceis de serem respondidas. Se eu não tiver um conhecimento profundo, né, da minha empresa e do ambiente que a cerca, eu não consigo responder. Então, até quando deve se conseguir, né? Então, aí é uma delimitação de prazo, de horizonte de tempo, certo? Agora, a gente traz o conceito de organização. Na verdade, a gente fortalece esse conceito que a gente já viu nas aulas anteriores. Então, no conjunto das funções administrativas, a organização, enquanto atividade de gestão, exige atenção especial e estudo detalhado na medida em que, para se executar os planos, é necessário organizar os recursos. Logo, organização aqui não tem o mesmo sentido de empresa, de entidade, de instituição, Estado, mas significa o processo de dispor qualquer conjunto de recursos em uma estrutura que facilite a realização dos planos. Ou seja, aqui o sentido é verbal, organizar, certo? Então, organizar dentro do sentido das funções da administração. É dar, é, é dar uma ordem para as atividades, né? É ordenar por prioridades, é organizar os esforços de forma sincronizada, sinérgica e integrada para que você avance na conquista das metas e no alcance dos objetivos, tá certo? E aqui a gente traz aqui esse fluxo e a ideia é entender como que eu construo, né? Como que eu estruturo um determinado problema para que seja solucionado mediante as ferramentas de planejamento que se tem à mão, certo? Então, a primeira coisa, eu preciso analisar quais são os objetivos dessa empresa. Quem define esses objetivos é o nível estratégico, é a alta cúpula, é a alta gestão, certo? Depois desses objetivos definidos ali, eu tenho a divisão do trabalho. Ao dividir o trabalho para alcançar esses objetivos, eu caminho em duas linhas. A definição de responsabilidades, ou seja, quem estará, né, à frente dessa linha de trabalho para se alcançar esse objetivo, né? E também a definição de autoridade. São dois elementos que caminham juntos, certo? A autoridade, ela pressupõe responsabilidade, certo? Então, eu defino os níveis hierárquicos para dividir os trabalhos, consequentemente, dividir a supervisão desses trabalhos, tá certo? E, em contraponto ainda a esses dois elementos, acaba que se configura o desenho da estrutura organizacional, tá certo? Então, dividir o trabalho, atribuindo responsabilidade e definindo a cadeia hierárquica na definição de autoridade, eu tenho o desenho da minha estrutura organizacional, minimamente um organograma para isso. O trabalho está dividido com a devida supervisão e monitoramento, e tudo isso está linkado, integrado com os objetivos estratégicos da organização, certo? E aí, nesse sentido, a gente precisa ressaltar aqui um fator importante, né? Que a divisão de tarefas não significa que o funcionário está isolado e é extremamente especialista, né? Como vinha lá nas teorias de Fayol, sem capacidade de fazer alguma outra atividade. Tá? Então, aqui a ideia não é limitar um determinado funcionário. O envolvimento e a interação das pessoas são fatores importantes para a eficácia do processo decisório. Certo? Então, aqui a gente está falando especificamente de tomada de decisão, certo? E colocar as pessoas como partícipe de todo o processo é de fundamental importância para que se alcance esses objetivos. Aqui alguns conceitos que também são importantes, tá? A gente tem em mente. Equipe multidisciplinar, o que significa isso? É uma equipe que se compõe de pessoas de várias especialidades e experiências diferentes. Isso contribui no processo, né? Uma pessoa não é detentora de todo conhecimento e de toda experiência. Uma das virtudes de um bom administrador é ele saber reconhecer de forma humilde que ele não tem o domínio de tudo,
de todas as técnicas, de todo o conhecimento e de todas as habilidades e competências. E aí, por isso, ele precisa se cercar dos melhores em cada ação, em cada atividade, em cada empreitada que se compromete. Então, ter uma equipe multidisciplinar, ela é um fator bem importante para que se tenha sucesso no alcance dos objetivos. Tá? Um outro conceito interessante aí é a autoridade, aqui de caráter formal. A autoridade legal que uma pessoa, ou chefe ou gerente, dispõe para dirigir o comportamento dos integrantes da sua equipe. Certo? Aqui é autoridade, não tem a ver com liderança. Né? A cadeia de comando ela é importante porque ela dá o ar da organização, dá o ar do controle das ações para com os objetivos no devido alcance desses objetivos, certo? E aí um outro ator que eu considero importante e destaco aqui é o psicólogo organizacional. Tem como atividade principal a combinação de pesquisa, consultoria e desenvolvimento de programas para melhorar a descrição e a eficiência no trabalho. Tá? Então, o que esse psicólogo organizacional tem a ver, né, com o que a gente está conversando aqui? É preciso ter alguém que tenha condições de trazer o que foi estudado, o que foi pesquisado, o que foi desenvolvido como ferramenta agregadora de valor, isso tudo combinado para que as pessoas se desenvolvam em termos de habilidades e competências e que executam, sejam capazes de executar suas tarefas da melhor forma possível. E você ter esse acompanhamento, você ter esse profissional e você ter minimamente condições, né, de recorrer a um recurso como esse, é de fundamental importância para grandes organizações, principalmente. Aqui eu não estou falando dos pequenos negócios, estou falando de organizações mais encorpadas, né? Então, é um elemento importante que apoia, que auxilia o administrador, né, na tomada de decisão. Perfeito? E aqui a gente tem uma figura que representa exatamente o que a gente estava falando sobre a questão da autoridade, cadeia de comando, divisão dos trabalhos e de responsabilidade, que é o organograma, certo? E aqui ele vem representar bem, né, um modelo de forma simples de um próprio organograma mesmo e a respectiva explicação do significado de cada uma dessas linhas e sentidos aí que estão apresentados para cada cargo e a sua posição definida dentro dessa visualização gráfica aqui, podemos dizer, certo? A posição do cargo no organograma, ele define o nível hierárquico e também, consequentemente, a subordinação, certo? Por isso, nós temos aqui, né, nessa linha, aqui especificamente, nesse item, nós temos essa via de mão dupla que define o grau, né, o nível de autoridade e hierarquia, certo? Aqui a gente está falando da cadeia de comando em si. Ela é de cima para baixo e de baixo para cima. Aqui determina, né, os níveis de subordinação dentro dessa figura, certo? Essas linhas aqui, né, ela são linhas de ligação, né? Ela faz a ligação entre o comandante e os comandados, podemos dizer assim, né? E essa linha ela serve de comunicação. Comunicação de superior para subordinado e comunicação horizontal, né, de mesmo nível para fins de sinergia e integração. Tá certo? E cada caixinha dessa significa a unidade de trabalho, né? O departamento. E estão esses três aqui que eu estou circulando, estão no mesmo nível, né? Se comunicam, né, entre si,
e que são subordinados a este nível aqui. Tá certo? E aí há uma divisão horizontal igualitária, né, de mesma ordem hierárquica, dos trabalhos, certo? Muito bem, entendido isso, a gente fecha aqui essa parte dessa aula e nos encontramos na próxima aula. Forte abraço e até lá.